Boa noite, então, a todos, os nossos amigos, que estamos mais uma vez aqui reunidos, em nome de Jesus de Nazaré, nessa reunião virtual da Casa da Prece Chico Xavier. A reflexão nossa da noite de hoje é com relação à ciência e à religião. O que nós temos a ver com a ciência e a religião, e o que a ciência e a religião têm a ver conosco? Vamos iniciar trazendo aqui a questão da etimologia, do significado das palavras, né? Religião é religare, religar. Se você for procurar a acepção no dicionário, você vai achar algo semelhante. Sentimento consciente de dependência ou de submissão que liga a criatura humana ao seu Criador. Liga a criatura humana ao seu Criador. Mas, na verdade, a palavra é religião, é religar. Isso significa que, em alguns primórdios, nós estávamos ligados a Deus, mas que nós fomos nos afastando de Deus, do Criador, e hoje nós precisamos de mecanismos que nos permitam nos religar ao Criador. Uma outra acepção da palavra é simplesmente o serviço ou culto a Deus, e aí está se referindo ao culto propriamente dito. E a ciência? A ciência, nós sabemos, significa conhecimento. Eu tenho ciência de que isso está acontecendo, eu tenho conhecimento de que isso está acontecendo. Na acepção do dicionário, é um conhecimento, a ciência, exato e racional de determinada coisa. O conhecimento exato e racional de determinada coisa. Então, por essas definições, a gente já observa que a palavra religião está ligada ao Criador, a Deus, ao mundo, né, superior, vamos dizer assim. Enquanto que ciência, conhecimento, está ligado a determinada coisa, a matéria. Então, aí você já vê um antagonismo que surge dentro da própria definição de religião e ciência para essas duas acepções. Elas estão intimamente distanciadas na sua própria definição. E vamos, então, nos aprofundar sobre a questão religiosa e a questão científica. Primeiramente, a questão religiosa. Como se dá o fenômeno religioso? Como foi a evolução do fenômeno religioso para a humanidade? Então, é claro, nós vamos nos projetar até o homem primitivo, lá no tempo das cavernas, onde nós vamos encontrar o fenômeno religioso já junto ao homem primitivo. Nós sabemos que o homem primitivo, ele auria a sua religiosidade nas forças da natureza. Então, por exemplo, a chuva era importante para ele, então ali estava uma força acima do poder dele que ele idolatrava. Assim como o sol, a lua, as marés, os rios, as cachoeiras, as florestas, aquilo que possuíam forças da natureza acima da sua capacidade, era então tratado de forma religiosa. Com isso, nós temos o panteísmo, ou seja, eu vou encontrar Deus em tudo quanto é lugar. Eu vou estar vendo Deus de muitas formas diferentes. Se nós formos olhar dentro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, na sua pergunta 621, colocada por Allan Kardec, a espiritualidade que ajudou na codificação do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta deles é muito simples, está escrita na consciência. Então, desde aquela época primitiva, nós já tínhamos a consciência de Deus, a consciência da religiosidade. Tanto que a antropologia, olhando os fósseis, os locais onde se encontraram os corpos dos homens primitivos, eles observaram locais onde foram feitos verdadeiros cemitérios, em que cada ente querido que era ali depositado e enterrado, eles colocavam junto os seus utensílios, vários utensílios. Isso significa que desde o homem primitivo ele já tinha noção de que aquele ente querido que tinha partido deixava o seu corpo, mas continuava sobrevivendo à morte do corpo, porque senão não teria sentido colocar ali, junto aos despojos, os utensílios daquela pessoa. Então, isso já mostrou para a gente que a religiosidade e a crença na vida após a morte, ela vem desde
do nosso passado primitivo. Mas, passando adiante o nosso filminho, a gente vai chegar na antiguidade, em que a gente vai ver o fenômeno religioso, a sua manifestação, na forma de politeísmo. Em vez de panteísmo, tudo é Deus, politeísmo. Eu tenho vários deuses. E como é que eram esses deuses? Os deuses do Egito, os deuses da Grécia Antiga, os deuses de Roma, que pegaram emprestado, né, os deuses da Grécia, que traduziram para a sua realidade. Eram deuses com a forma humana, antropomórficas. Eles pareciam conosco, às vezes com algumas diferenças, né? Por exemplo, no Egito era meio animal, meio homem, né? Na Grécia eram deuses lá dos templos magníficos, né? Então, nós temos aí a projeção do homem para Deus. Nós estamos projetando e enxergando Deus daquela forma, o espelho nosso. E isso acontecia também com o caráter. Então, nós tínhamos deuses que eram vingativos, que eram amorosos, que eram construtores, que eram destruidores, assim como nós, assim como a humanidade. Ou seja, projetou-se para Deus os nossos próprios defeitos e as nossas virtudes também. Então, um marco na quebra do panteísmo e do politeísmo é exatamente a introdução do monoteísmo. Consta lá que no Egito um faraó tentou implantar o monoteísmo, ou seja, um Deus só para explicar tudo, e ele, claro, certamente não conseguiu perseverar com essa ideia por muito tempo. Mas então nós vamos ver o povo judeu, o judaísmo, introduzindo o monoteísmo. Eles, então, vão encontrar nas suas obras sagradas, o Torá, que é o Antigo Testamento, o Talmud, que é a lei judaica, nós vamos encontrar a presença de um Deus único. Ou seja, é um princípio que vai gerir todo o resto do universo, todo o resto da humanidade, todo o resto dos seres vivos. E a gente vai, então, entender isso. Vamos hoje, olhando prospectivamente, retroativamente, nós vamos dizer que essa foi a primeira revelação religiosa no mundo ocidental, certamente. Porque temos também lá, no islamismo, no budismo, no hinduísmo, as diferentes manifestações, que nós não vamos entrar nesse capítulo, seria uma outra reflexão. Então, o judaísmo tem o grande mérito de trazer corajosamente o monoteísmo, num mundo cercado de politeísmos antropomórficos por todos os lados. Nesse caso, no monoteísmo judaico, a gente ainda encontra o Deus com muitas características humanas. Né? O Deus testava, o Deus vingava, o Deus guerreava, e assim por diante, ainda trazendo muitas reflexões, refletindo a nossa própria característica humana em Deus. Avançando um pouco mais, o que nós consideramos hoje, olhando para trás, a segunda revelação religiosa, é o cristianismo. Jesus de Nazaré, ele aprimora os conceitos do judaísmo e nos apresenta um Deus um pouco diferente. Ainda um Deus único, mas agora com a grande diferença de que ele é um Deus Pai. E quando você coloca Deus Pai, então as características desse Deus passam a ser bem diferentes do que nós tínhamos antes. As leis que vão reger a manifestação de Deus sobre nós são bem diferentes. Nós não vamos encontrar aí vingança, nós não vamos encontrar desejos de guerra, de extermínio, nós vamos encontrar Deus Pai, Deus Amor. É a lei do amor que está em ação nesta revelação. Então, se nós formos olhar todas essas manifestações religiosas, a gente vai ver que os mecanismos que garantem essas manifestações são a revelação, por um lado, ou seja, chegou uma informação que eles não podiam ter por si só, foi revelado a eles aquela verdade, e a fé. Eu vou acreditar nas manifestações religiosas, é um ato de fé. E como é que eu contraponho, então, o fenômeno religioso ao fenômeno do conhecimento científico? Então, nós vamos olhar lá no homem primitivo, como é que se adquiriu o conhecimento científico? Também, assim como começou lá o fenômeno religioso pela observação da natureza, agora o conhecimento científico também veio da observação da natureza, só que agora olhando a parte material da manifestação da natureza. Então, a gente, como homem primitivo, aprendeu a lidar com o fogo.
Primeiro a gente reproduzia o fogo que caía em algum lugar e guardava como uma preciosidade. Depois nós aprendemos a fazer o fogo lá com 2 pedras ou com um palito, e aí a gente deu um grande salto em termos tecnológicos e de sobrevivência, adquirindo a possibilidade de fazer o fogo. Mas muitos outros conhecimentos científicos foram adquiridos através da observação da natureza. Então, nós temos aí, meio que por acaso, a alavanca, a roda, a pedra lascada, servindo para fazer utensílios, depois a pedra polida, a idade dos metais, o nomadismo e o sedentarismo, que já foi falado aqui recentemente. Então, o que nós estamos vendo é que a observação da natureza contribuiu para que o homem primitivo, através dessa observação, criasse o seu conhecimento. E a antiguidade? Na antiguidade, o conhecimento se caracterizou já por uma observação mais acurada da natureza, mais preocupada, mais minuciosa da natureza. E aí a gente vai encontrar o que nós chamamos de empirismo, ou seja, o que é empírico é aquilo que vem meio que por acaso. Nós descobrimos, nós observamos e aceitamos aquilo como uma verdade. E aí, os povos da antiguidade, utilizando desse conhecimento empírico, o conhecimento da tentativa e do erro, tento e erro, até uma hora que eu tento e acerto e adquiro um conhecimento na tecnologia, e aí você vai ter aí o misticismo iniciático, desde essa época da antiguidade, que significa que alguns poucos detinham um conhecimento científico, empírico, mas só passavam para aquele que fosse o iniciado. Você vai encontrar isso no Egito, na Grécia, em Roma, você vai encontrar isso na alquimia, que não foi só na Idade Média, ela começou lá na Antiguidade, no Egito, e nos outros civilizações dos arredores, e nós vamos encontrar muitas descrições desse empirismo na obra de Aristóteles, e que, por exemplo, falou dos elementos constitutivos da matéria, fogo, ar, terra e água, que a gente conhece até hoje, essa interpretação, embora a gente tenha feito agora as descobertas científicas para uma interpretação diferente da física atômica. Mas aí nós chegamos a um rompimento, a uma quebra de paradigma, a uma quebra nesse mecanismo de adquirir o conhecimento científico, que foi o método científico. O método científico, que surgiu em torno de 1650, com os trabalhos de Galileu Galilei na Itália, e posteriormente coroadas, amplificadas por Isaac Newton na Inglaterra, nós temos aí a introdução de um método para adquirir o conhecimento. Ou seja, em vez de ser empiricamente eu observo e utilizo aquele conhecimento na tentativa e erro, há uma grande diferença aí no método que passou a ser instaurado, no método científico. Começa assim como uma observação, começa assim como uma hipótese, se eu observo isso, então aquilo, só que agora eu tenho que comprovar essa hipótese. Eu não vou só aceitar essa hipótese, eu tenho que comprovar ela. E como que eu vou comprovar ela? Através do experimento. O experimento vai me mostrar se essa minha hipótese era boa ou má. No empirismo, eu parava na observação e na hipótese. Eu olhava e dizia, é assim, isso satisfaz a minha inteligência. Vamos dar um exemplo simples, que nós estamos aqui, vemos o Sol girando em torno da Terra, a Lua girando em torno da Terra, as estrelas girando em torno da Terra. Então, qual é a conclusão que a gente chega? De que a Terra está parada e o resto todo em volta de nós é que está girando. Isso é uma hipótese. Mas o método científico veio alterar essa hipótese. Porque quando se tentou explicar o movimento de todos os astros, descobriu-se que alguns astros andavam de forma diferente. Eram os planetas. Os planetas não aceitavam andar esse caminho que todos os outros seguiam, do Sol, da Lua e das estrelas. Eles seguiam um caminho totalmente diferente, tanto que na Grécia chamavam-se os planetas de estrelas errantes. Hoje a gente consegue identificar no céu, se você olhar para o céu, provavelmente não muito bem aqui no Rio de Janeiro, muito poluído, mas se você olhar uma estrela piscando, ela é uma estrela mesmo, é um sol que está lá mandando luz, que às vezes chega ou não chega pela distância e pelas interferências. Mas se ela tiver com uma luz fixa, sem brilhar, então é um planeta.
E aí, observando o movimento dos planetas, concluiu-se o seguinte: não dá para explicar o universo que nós conhecemos colocando a Terra como centro do universo. Embora a observação empírica diga que o Sol está girando, nós não conseguimos explicar o movimento dos planetas. Para isso, então, foi feita uma hipótese testável. Vamos, então, supor que não é a Terra o centro do universo. Vamos supor que o centro desses planetas e da Terra está no nosso astro-rei, está no Sol. E em torno do Sol giram os planetas, em torno da Terra gira a Lua, e as estrelas estão girando mais longe. Colocando o Sol no meio do nosso universo conhecido, ou seja, do sistema solar, eu consigo explicar o movimento dos planetas da forma mais simples possível. É um movimento de rotação em torno, de translação em torno do Sol. Mas aí, para explicar o dia e a noite, a gente teve que pagar um preço, que foi a Terra tem que girar. Mas isso é uma outra história. O fato é o seguinte: utilizando o raciocínio e o experimento, eu consigo um conhecimento científico muito mais profundo do que simplesmente o empirismo, a tentativa e o erro. Então, falamos aqui do geocentrismo e do heliocentrismo, teria uma outra informação semelhante, utilizando o método científico, que foi o criacionismo e evolucionismo de Darwin. A Bíblia, na Gênesis, ela afirma que Deus criou tudo, diretamente. E com essa informação, com essa crença, os cientistas, né, nas épocas de 1800, 1900, eles supuseram que existia uma coisa chamada geração espontânea, ou seja, um ser pode surgir do nada, assim como Deus fez surgir tudo, pode surgir do nada. E Darwin mostrou que não há geração espontânea, que você tenha uma evolução das espécies. E ele utilizou o método científico para propor que não há o criacionismo, e sim o evolucionismo. Nós não temos tempo aqui para entrar em todos esses exemplos, mas vale a pena consultar aí a literatura sobre a evolução das espécies. E curioso remarcar que, enquanto Charles Darwin publicou o livro A Evolução das Espécies em 1859, Allan Kardec publicava o Livro dos Espíritos 2 anos antes, 1857, já com um monte de informações falando na possibilidade da evolução das espécies. Também vale a pena procurar lá no Livro dos Espíritos essas referências interessantes, mostrando o método científico em ação. Herculano Pires, um autor espírita de renome, bastante respeitado, ele escreveu um livro chamado A Agonia das Religiões. Ele fez exatamente esse contraponto entre a religião e a ciência através dos tempos. Então ele começa lá falando que a civilização ela é caracterizada como pelo local em que ela está, pela etnia que está lá. Não, você tem civilizações com várias localizações, que mudaram de localizações, com várias etnias, com várias línguas. O que caracteriza bem uma civilização é a sua cultura. E enquanto civilização seja algo palpável, eu conheço aquela civilização egípcia, aquela civilização romana, a cultura é meio subjetiva, não é muito palpável, embora ela tenha suas manifestações. Ela se manifesta através da arte, mas também através da filosofia e através da ciência e da religião. Eu posso caracterizar uma civilização falando exatamente dessas manifestações. E aí nos fala Herculano Pires que, olhando através da história da civilização, a gente vai encontrar uma ascensão progressiva das grandes civilizações, egípcios, romanos, gregos, os próprios Alexandre o Grande, e assim como grandes outros que fizeram grandes civilizações, que participaram de grandes civilizações, nós temos a ascensão progressivas, mas quedas periódicas. E nesse contexto, ele coloca a Idade Média como sendo uma ruptura no desenvolvimento da cultura, uma ruptura no desenvolvimento da ciência e da própria religião. A época dos anos 500, depois de Cristo, até 1400, era conhecido como a Terra das Trevas, repleta de dogmas, de intolerâncias e da fé cega. Foi usado como instrumento de dominação para o conhecimento privilegiado. Então, nós vamos encontrar aí a Idade Média como um período em que a cultura ficou estagnada. Na verdade, o conhecimento não ficou estagnado, porque dentro dos muros da Idade Média, você encontrou muitos grupos que faziam desenvolvimento de conhecimento, mas que ficava guardado de forma privilegiada. Contra isso, então, aquela ascensão e rupturas, ascensões e rupturas, nós temos o Renascimento, na época das grandes navegações, por exemplo, e do Iluminismo, de 1600 a 1700, trazendo a ideia da razão, né? Em que a razão passou a ser
valorizada em contraposição ao dogmatismo da religião. Ou seja, o crescimento do dogmatismo forçou o surgimento de um movimento contrário, que foi, por exemplo, o iluminismo. Então, era a razão se contrapondo à fé. Era, então, o conhecimento científico se contrapondo ao conhecimento ou ao desenvolvimento religioso. Ou seja, a gente vê um antagonismo, um descompasso entre ciência e religião. E nós bem sabemos qual é a consequência dos excessos da religião. O que acontece quando uma religião passa a praticar os excessos? A intolerância e o fanatismo. E isso se dá em todas as épocas da humanidade, nós temos enxergado, temos observado intolerância e fanatismo. E com a ciência? Se eu exagerar, qual seria o exagero da ciência, o excesso da ciência? Seria liquidar qualquer menção ao mundo espiritual, a Deus, e aí, então, se concentrar no materialismo e na incredulidade. Eu não acredito em nada que seja fora da matéria, eu só acredito no que existe e posso testar materialmente. Então, nós sabemos que isso daí é um atraso, qualquer tipo de exagero é pernicioso, e esses, particularmente, tiveram muitos pontos negativos na nossa história, na história do desenvolvimento da nossa civilização. Hoje, o que nós observamos como retrato desse descompasso entre a ciência e a religião? Um imenso desenvolvimento tecnológico, é o que a gente observa, né? As manifestações tecnológicas, a modernidade tecnológica vai quase que nos atropelando, né? Com uma descoberta ou uma criação suplantando a outra, a anterior, isso não acompanhado por um desenvolvimento moral. Como é que a gente pode, então, superar essa contradição? Nós vamos encontrar, por exemplo, uma superação dessa contradição na publicação do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, que ocorreu em 1857, a sua publicação. O Livro dos Espíritos nos traz a reconciliação da ciência com a religião. Por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, que trata das leis morais, no capítulo 1, que trata da lei divina ou natural, existe a pergunta 617 que Allan Kardec faz aos espíritos. O que é que as leis divinas compreendem no seu âmbito? Concernem a alguma outra coisa que não somente o procedimento moral? Ou seja, leis divinas só se referem a procedimentos morais? E a resposta dos espíritos: todas as leis da natureza são leis divinas. Todas as leis. Pois que Deus é o autor de tudo. É o autor de tudo na natureza. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Ou seja, encarando a parte científica, as leis da matéria, e a parte religiosa, as leis da alma, provenientes da mesma fonte, que é Deus, acabou o antagonismo. Eu não tenho mais contradição. Elas têm que viver em harmonia. Uma não pode mais contradizer a outra. É a reconciliação entre a ciência e a religião. Por exemplo, nós vamos encontrar no frontispício do livro A Gênese, um dos 5 livros considerados o Pentateuco da doutrina espírita, e que foi publicado por Allan Kardec em 1868, em que aparece no frontispício, lá no início do livro, a seguinte informação escrita por Allan Kardec. Do que trata o livro A Gênese? A doutrina espírita é resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Então, aqui, Allan Kardec está anunciando qual foi o método que ele utilizou, e é um método científico. Os ensinos não foi de uma pessoa, de um médium e de um espírito em um lugar e em um dia só. Concordaram com as suas informações, mesmo fornecidas em lugares diferentes, em tempos diferentes, através de médiums diferentes, por espíritos diferentes. Então, essa reunião garantiu a idoneidade das informações. Informações que não se adequassem a essa universalidade foram descartadas. E conclui, assim, esse frontispício. A ciência é chamada a constituir as Gênesis, no livro A Gênese, de acordo com as leis da natureza. Ou seja, eu vou tentar explicar o que acontece no livro A Gênese da Bíblia, utilizando as leis mesmas da natureza. As leis da física, da química, da geologia. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não por abrogação delas. Ou seja, Deus não precisa criar uma lei e mudar ela. Basta Deus criar uma lei e deixar que ela funcione para sempre, que vai dar para explicar tudo o que existe.
Então, assim é a doutrina espírita. Nós sabemos que ela possui 3 aspectos: o aspecto científico, filosófico e religioso. Nós sabemos que Allan Kardec foi perseguido por todas essas frentes. Quem leu a biografia do Kardec ou assistiu o filme sobre Allan Kardec, vê que em dado momento, após publicar o Livro dos Espíritos, os livros deles foram proscritos e colocados no índex dos livros proibidos, e foi feita uma grande fogueira queimando os livros dele no alto de Barcelona, que acabou, inclusive, dando grande propagação às ideias de curiosidade para saber que livros eram aqueles. Mas foi um ataque da religião ao Kardec. E a ciência também, porque ele tentou levar aos comitês científicos, aos grupos científicos, as informações trazidas pela doutrina espírita, e ele também foi ali rechaçado, expulso, afastado. Ou seja, trazer essas ideias novas, reconciliando a ciência e a religião, parece que desagradou tanto a ciência quanto a religião. Então, nós vamos ver na doutrina espírita, como nós falamos, a universalidade dos ensinos, que nos garantia um método científico. Mas, e além disso, o método científico? A experimentação, porque a doutrina espírita foi trazida através da mediunidade, em que nós poderíamos fazer a experimentação, poderíamos repetir essas observações e obter informações em lugares diferentes, como nós falamos, em tempos diferentes. Tem o caráter de filosofia, porque trata do problema do ser, do destino, da dor, de onde viemos, para onde vamos, e tem a faceta da religião, porque a moral cristã está lá descrita à luz da razão, à luz de uma fé raciocinada. Então, um dos princípios trazidos por Allan Kardec, um alerta que Allan Kardec fala, mostrando a sua honestidade científica, está gravado na seguinte citação de Allan Kardec: se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado num certo ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. Ou seja, ele teve a coragem de dizer: vale mais a ciência oficial, a ciência comprovada, do que um ponto que esteja nebuloso dentro do espiritismo. Ou seja, garantindo a idoneidade dos ensinos da doutrina dos espíritos. E a união da ciência do espiritualismo em geral e do espiritismo em particular, gente, está cada vez mais próximo de nós. Na atualidade, nós estamos vivenciando a ciência e o espiritismo se aproximando de uma maneira como nunca aconteceu antes, no rompimento desse preconceito mútuo que existia entre o espiritismo, entre a religião e a ciência. Obras de André Luiz, espíritos que se manifestaram através da psicografia de Chico Xavier, e de Emmanuel, que também se manifestou através da psicografia de Chico Xavier, obras deles foram citadas em trabalhos científicos diversos. As obras de André Luiz, na parte da medicina, particularmente, e na obra de Emmanuel, por exemplo, em Paulo e Estevão, a quantidade de citações específicas com datas e locais que aparecem no Emmanuel, está sendo usado pelos historiadores para procurar novas evidências e confirmar e conhecer melhor sobre a era cristã. Ou seja, o conteúdo das obras de apoio de Chico Xavier, da psicografia de Chico Xavier, tem sido usada pelas ciências, pela medicina, pela física, pela história. Né? Estudos de espiritismo têm sido feitos dentro das universidades. Existem cadeiras de espiritismo em diversas universidades do Brasil e no mundo. Existem várias experiências que comprovam o poder da oração e o poder da fé. Já falamos aqui em várias reflexões, em várias palestras anteriores, do poder da oração e da fé, por exemplo, na cura, na possibilidade da cura, da melhoria da pessoa, da sua condição de saúde física, ou seja, como que a sua saúde espiritual, a sua saúde mental pode ajudar ou atrapalhar a sua saúde física. E nós que estamos hoje sofrendo nesse momento de transição planetária, em que somos testados nas nossas mais profundas fibras, nesse momento de transição é um momento em que nós precisamos afastar de vez essa contradição que existe entre ciência e religião. Nesse momento, nós temos que utilizar todas as nossas possibilidades para vencer esse grande desafio
que a atualidade planetária vive, que é a pandemia do Covid-19. É o momento de nós advogarmos, de nós abraçarmos, de nós propagarmos a aliança da ciência com a religião. Temos que buscar a nossa saúde física através da ciência, mas também através da religião. A gente tem que buscar a estabilidade emocional, a estabilidade anímica mesmo de nós, enquanto espíritos imortais que somos, utilizando a ciência que nos explica e a religião que nos liga a Deus e as suas manifestações. Então, para fechar, essa necessidade que nós temos na atualidade de utilizar a fé raciocinada para a nossa proteção e para a nossa cura, para que nós possamos realmente passar por essas dificuldades que nós estamos passando nesse momento, vale o lema da fé raciocinada que Allan Kardec cunhou no Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela que muitos já ouviram e que vale a pena repetir. Fé inabalável somente é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, vamos colocar a nossa fé raciocinada em prática. Que a paz de Jesus nos abençoe, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.